Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. A gente segue dando forma ao início do segundo ato da nossa 11ª história. Se você não viu como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E a gente deixou os nossos dois protagonistas meio estremecidos no último episódio. Então a gente tem o nosso velho ator rumando para a passagem dourada, né, por onde ele vai seguir para poder chegar até o destino que ele almeja, né, encontrar com seus familiares e assim ter um fim digno, segundo ele, né? Agora que ele já está na velhice. E a gente tem o Ziane, o colecionador, que está impossibilitado de seguir pelo mesmo caminho do Gaspar, porque ele está sem a credencial, né? E esse foi o motivo que levou os dois a se separarem, né? Então a gente tem aqui o momento da história onde isso aconteceu. A gente fechou a cena anterior assim. Então a gente tem Gaspar acenou com a cabeça, espremendo os lábios. Nada mais foi dito. Pouco depois, o colecionador voltava sozinho para seu quarto na estalagem. Então esse é o momento em que os dois seguem destinos diferentes, né? Como eu falei no episódio anterior, a minha ideia é reuni-los novamente, de preferência de uma maneira que traga mais movimento para a história, né? Eu só não sei ainda como eu vou fazer, então eu preciso escrever um pouquinho para ver se a ideia surge em algum ponto. A gente tem esse momento de reflexão do Ziane aqui, que a gente pode usar para justificar alguma decisão que ele vai tomar. Ziane nunca foi verdadeiramente feliz em lugar algum e duvidava que seria algum dia. Essa frase não está muito bem escrita, mas que vale a ideia, né? Então a gente vai usar isso meio como um tema, né, para poder fundamentar essa cena dele. Eu vou escrever um pouquinho e vou ver o que acontece, de repente dar algum contexto, trabalhar um pouquinho o world building, né? Falar um pouquinho sobre essas festas e tal. Vou ver se surge alguma direção onde eu possa levar o Ziane e que faça com que os dois se reúnam no final dessa cena. Bom, comecei aqui, como eu tinha falado, usando algumas informações que eu apurei naquela fase de perguntas e respostas, né? E ficou assim. Ziane passou o resto do dia jogado em sua cama na estalagem. Eu não me lembro direito se quando estavam carregando a carruagem, se era manhã, tarde ou noite. Depois eu ajusto isso direitinho quando eu for dar o segundo tratamento, né? Mas por enquanto, na minha cabeça, eles estavam conversando ali no começo da tarde, né? Quando eles estavam se organizando para partir. Despertou a custo como se lutasse contra uma séria ressaca, ao som das vozes costumeiras no salão abaixo. Terminado mais um dia de afazeres monótonos e trabalho duro, a vida noturna de Landa superior começava a florescer. A agitação era maior naquela noite, no entanto. Isso porque, dali a 3 noites, aí tem noite e noite, né? Repetindo, depois eu vejo isso, os homens do Congresso encerrariam suas atividades e voltariam para protetores. Que Congresso é esse? Eu não sei. E eu pensei agora que poderia existir alguma instituição, alguma coisa funcionando em Landa Superior e essa instituição seria fechada e isso daria início às festas, né? Acho que pelo menos em princípio não tem necessidade da gente definir como funciona esse congresso nem nada disso. Eu acho que para essa história não acrescentaria muita coisa, né? Com a partida, né, desses homens seria aberta oficialmente a temporada das festas. Por 2 semanas toda a égide celebraria, né? Explica melhor. O renascimento daquelas terras e do povo, com direito a decorações luxuriantes, comida, música e cerimônias. Então eu quero que as festas aqui sejam um misto de carnaval com Natal. E assim, dependendo da cidade, a festa vai ter um tom mais quente, né? Em outras a gente vai ter uma coisa mais respeitosa, para deixar esse evento bem amplo, né? E com vários significados e de maneira que a gente possa revisitar esse evento mais para frente. Então eu estou assumindo aqui que cada lugar da égide, né? Essa região toda, comemora do seu jeito. E aqui eu posso até escrever isso, que em Landa existe uma reverência à Landa esquecida, né? Porque eles sofreram realmente um revés muito grande. Então a gente pode dizer que ali, em Landa Superior, essas festas em algum momento assumem um tom mais respeitoso, né? Então, vamos ver como é que fica.
Então, em Landa Superior, além das comemorações tradicionais, o povo também lamentava por Landa Esquecida, terras em ruínas mais ao sul, a qual foram obrigados a abandonar. É legal fazer essa indicação porque de repente a gente faz com que os nossos dois protagonistas passem por lá, ou pelo menos vejam as ruínas, né, à distância. Então é interessante já ter esse preparo para o leitor, né? Está faltando fechar com alguma coisa, né? Beleza. Assim, por ali as festas tinham um gosto mais amargo. Mesmo os estrangeiros e hóspedes temporários absorviam a atmosfera e com frequência participavam das atividades. Então essa questão agora já está bem estabelecida, né? Vamos botar o Ziane para agir então. Ele já acordou, a gente já teve aqui um bom contexto, né? Joguei algumas coisas com relação ao cenário. Agora a gente traz o personagem para ação e vê o que acontece com ele. Eu também não sei, né, ainda. Ao descer as escadas, Ziane pensava que sua coleção não era a prioridade do momento. Então eu estou tentando entrar na cabeça do personagem, né, para poder entender qual seria a decisão mais lógica, né, para ele agora. Precisava conseguir algum dinheiro, já que Gaspar ficou com toda a reserva, o que era justo. Afinal, o dinheiro era resultado de seu talento. Não está nada bem escrito essa frase, né? Tem um era e era aqui. E nesse trechinho aqui, que eu estou chamando o Ziane de novo para se movimentar pela história, né? Eu estou dando duas coisas para ele. Uma delas é uma necessidade, né? Então a gente já diz ali que ele não tem o dinheiro, então ele precisa realmente conseguir alguma coisa para poder sobreviver. E é assim que a gente tira o personagem da inércia. Então quando a gente cria uma necessidade, o personagem é obrigado a se mexer, por assim dizer, né? E a segunda coisa que eu dei para ele aqui foi um ponto de empatia, né? Dele com o leitor, né? Criar um pouquinho mais de vínculo, porque no momento que o leitor fica sabendo que ele abriu mão das reservas que os dois tinham, já que ele reconhecia que era justo, né? O Gaspar que conseguiu o dinheiro ali contando suas histórias na estalagem ou nas apresentações que eles fizeram pelo caminho, enquanto ele estava procurando simplesmente aumentar a sua coleção, a gente enfatiza para o leitor um ponto positivo na personalidade do Ziane, né? E a gente precisa disso agora porque o leitor precisa acompanhar a jornada dele nesse momento, né? Então isso é legal para a gente ver que o trechinho tem algum valor, né? Ele não está aqui à toa. A gente só precisa reformular isso um pouco melhor, mas não vai ser agora que eu vou fazer isso não. Eu acho que dá para encaixar essa questão dele aqui, esse pensamento dele, nesse pedaço aqui, ó. Bom, encaixei a ideia ali em cima, só não vou aproveitar esse último trechinho, isso se não possuísse negócios em andamento em Landa Superior, porque eu já mencionei essa questão lá no início da história, né? Então, vamos ver se ficou bom. Mesmo os estrangeiros e hóspedes temporários absorviam a atmosfera e com frequência participavam das atividades. Enquanto vários de seus conhecidos lamentavam ter que celebrar as festas em lugar tão melancólico, Ziane não via problema nisso. Nunca foi verdadeiramente feliz em lugar algum e duvidava que seria um dia. Por isso não importava muito onde estivesse. Ainda tem que reformular algumas coisinhas, né? Tem isso e isso. A sonoridade fica um pouquinho truncada, né? Mas tá bom o suficiente por enquanto. Então, só fechando essa ideia, né? Afinal, o dinheiro era resultado de seu talento. Além disso, Ziane não teria coragem de deixá-lo partir desamparado, por mais que o caminho escolhido por ele, através da Passagem Dourada, fosse curto e seguro. Eu acho que esse através da Passagem Dourada está redundante, né? A gente já estabeleceu isso. Tem algumas coisinhas para mexer aqui. A gente depois volta ajeitando.
Eu ainda não tenho muita ideia de direção que eu vou tomar com ele, né? Eu estabeleci aquela necessidade de dinheiro, então o mais lógico seria alguém oferecer um trabalho, né? Uma tarefa para ele fazer, essa tarefa renderia alguma coisa. Então essa eu acho que seria a carta mais lógica a se lançar agora, né? Então ele estava descendo as escadas, vão fazer ele chegar no salão, né, da estalagem e alguém vai abordá-lo com alguma proposta. E aí a gente vê o que acontece. Pronto. Então logo pisou no salão da estalagem, ele foi ao balcão e gesticulou. Se gritar demais. Um homem do outro lado sorriu e lhe entregou uma caneca. Com ela na mão, o colecionador passou a andar pelo lugar, acenando ligeiramente com a cabeça quando se deparava com o rosto conhecido na pequena multidão que já se formava. Deu a si mesmo um tempo para pensar no que fazer. Após alguns goles, sentiu um toque frio em seu ombro. Então aqui a gente tem um suposto encontro, né? E agora a gente precisa fazer um pequeno brainstorm para saber que encontro seria esse e para onde esse encontro levaria. Eu já falei várias vezes aqui em outros episódios, né, que a graça da gente fazer o exercício de escrita criativa é justamente a gente estar com a mentalidade aberta a abraçar possibilidades novas que surgem na história. Então, o exercício consiste exatamente nisso. A gente está o tempo todo criando obstáculos e depois tentando desenvolver maneiras de superar esses obstáculos e fazer a história andar. Ainda assim, né? Então surgiu a oportunidade da gente ter um encontro do Ziane com algum outro personagem e a gente vai fazer um brainstorming para descobrir quem é esse personagem, né? Então, vamos lá. Uma opção que a gente tem, né, a mais óbvia, seria algum companheiro, né? Alguém com quem ele está acostumado a trabalhar e a aplicar pequenos golpes, né, por assim dizer. Então, vou botar aqui proposta de um... escrever bem genérico mesmo. Proposta de um pequeno golpe, né? Talvez um roubo. Beleza. Segunda hipótese. Além dessa vida noturna, né, agitada que a gente sabe que o Ziane tem, a gente pode pensar em outros personagens que apareceram na história, né? A gente tem o próprio gerente da estalagem, né, que apareceu no início, ele pode surgir com alguma informação, alguma coisa. O gerente da estalagem pode ter alguma informação que faça o Ziane pensar que o Gaspar está em perigo. Então o Gaspar pode ter falado alguma coisa para o gerente da estalagem e agora ele resolveu aparecer e dar essa informação para o Ziane, e aí o Ziane pode, com isso, querer ir correndo até o Gaspar e impedi-lo de partir. Isso juntaria os dois de novo, né? Então, informação importante sobre Gaspar. Ele está em perigo, né? Então, pode ser alguma coisa que o estado de saúde dele é mais grave do que ele transpareceu para o Ziane, né? Não sei, a gente pensa nessa possibilidade depois. Outro personagem que apareceu na história que a gente pode aproveitar. Não acho que o Taliesin estaria frequentando a cidade, né? Ele é um personagem misterioso, ele não é um personagem acessível, né, dessa maneira. Mas a emissária do Taliesin né? A gente pode aproveitá-la aqui, né? Acho que essa é a mais inusitada, né? A opção mais inusitada. Porque o nome dela é Alin, né? Emissária Taliesin. O que ela quer? Bom, a gente tem algum ponto em comum entre os dois, né? O Ziane estudou artomancia, por isso que ele tem a sua audição apurada, né? E ele consegue reconhecer fragmentos. A emissária do Taliesin, obviamente, está entre os artomantes e a gente pode, com o argumento, justificar o encontro dos dois, né? Os artomantes melhor colocados, né, por assim dizer, na hierarquia, eles podem estar sempre de olho, vigiando, né, os outros. Então ela pode estar ali observando o Ziane por algum motivo. Ou ela pode estar precisando do Ziane para alguma coisa, né? A gente tem que pensar que o Vorgelfad foi embora, né? E ela ficou meio que desamparada, ali ficou no meio do caminho. Ela não pode contar com o Taliesin, né? O dilema dela é bem interessante também, porque ela não pode contar com o Taliesin para poder ajudá-la, porque ele não sabe da relação dela com o Alphad, né?
E de repente a proposta dela para o Ziane é que ela o ajude a recuperar o autômato. Ela sabe que ali tem informações importantes e ela sabe que o Alphard fugiu com o autômato. Então ela pode de alguma maneira saber que o carro à vela foi interceptado e que algumas coisas, alguns itens importantes do Alphard estão jogados ali pelo deserto. E como ela sabe, né, por observar o Ziane, que ele tem a audição aguçada, né, e ela sabe que no cerne do autômato existe um fragmento, né, do vidro da criação, então ela sabe também que ele é capaz de localizar esse fragmento, né? E ela pode fazer alguma proposta de valor, né, que vai encher os olhos do Ziane. O fragmento por si só já seria atraente, né? Já seria motivação suficiente para ele aceitar essa missão, né? Mas para isso ele precisaria da carruagem do Gaspar, e isso faria com que eles se reunissem novamente. Aí ele teria que convencer o Gaspar, né, a fazer essa empreitada com ele. Eu gosto dessa ideia, ela é bem inusitada, né? Eu só acho que com isso eu sacrificaria um pouquinho a surpresa dos dois ao se depararem com o vagão abandonado e o autômato no meio da estrada. Não sei se eu quero sacrificar esse momento, né? Mas eu vou registrar aqui a opção ainda assim porque ela é boa, né? Porque é uma coisa que o leitor jamais esperaria que fosse acontecer. Essa personagem que entrou sem muita importância ali na cena do Alphard, de repente ela aparecer em pessoa e dela sairia uma missão, né, para os dois protagonistas fazerem. Não sei. Vamos registrar aqui, depois a gente decide. Então, deseja que Ziane localize e recupere o autômato. E aqui a gente tem o ponto, né? Como ele convenceria Gaspar. Então ele teria que sair correndo até a passagem dourada. A gente pode dizer que por conta das festas está tudo muito mais lento, né? Existem muitas pessoas querendo cruzar a passagem, então ele está ali até agora, né? Até aquela hora da noite, e ali eles teriam uma conversa e de alguma maneira eles decidiriam partir pela Curva do Sul, seduzidos aí por essa missão, né? Não sei, são 3 opções igualmente interessantes. Talvez a primeira seja um pouco óbvia demais, né? E é a única que eu não estou vendo ainda um desfecho que resultasse na reunião dos dois. Por isso que eu estou com a tendência a descartá-la, né? Mas é isso, eu acho que eu vou decidir essa questão por sorteio, vai ficar bem mais interessante, bem mais motivador dessa forma, né? E aí eu penso no desenrolar da história a partir do resultado que sair. Eu estou bem curioso para saber o rumo que essa história vai tomar a partir desse encontro com esse personagem que vai surgir agora, mas eu vou deixar para definir isso só na semana que vem. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de world building, de construção de mundos, tem também a playlist da nova série do canal Universo Planos e Fugas. Era isso pro vídeo de hoje, abraços e até a próxima!